de vocês é igual ao meu? É, né? Tá. Pega pra mim, por favor, a página 13, tá? Galera que tá em casa também, não sei se tá numerado, material igual. Página 13, a gente vai começar por administrativo, tá? E aí é o seguinte, ó, acompanha comigo a leitura. Como não dá pra gente fazer quadro, aula completa, isso a gente fez durante a preparação, vamos fazer pontualmente aqui. Botei tudo divididinho, tematicamente, primeira parte do material, regime jurídico. Rodrigo, na prova, duas questões. Lembrando, aquela parte constitucional do 37 ao 41, ela era dentro de constitucional e tinha ali irradiada no administrativo. Onde? Dentro de princípios e de agentes públicos. Agentes públicos que tá lá no edital é do 37 ao 41, foi o que perguntaram na prova. Vamos fazer aqui comigo a número 1. Questão Selecom 2024, e aí a Selecom vê assim, olha, todo mundo junto, número 1 de direito administrativo, tá? O direito administrativo possui natureza jurídica de ramo do direito público e tem por objetivo, aí ele bota, a regulação de normas relativas ao interesse da sociedade. Eu já quero começar a aula hoje dizendo o seguinte, olha, quando eu trabalhar com a expressão regime jurídico, tá? Público ou regime jurídico administrativo, vocês não podem esquecer disso na prova. O que a gente tá falando? Daquele binômiozinho. Qual é o binômio, meu amigo? Não esquece. Regime jurídico administrativo, eu vou ter a ideia das prerrogativas e mais as restrições, tá? Então, se você quiser saber, basicamente, o que é o regime jurídico administrativo, é esse binômio aqui. Qual é o binômio, Rodrigo? Prerrogativas e restrições. Quando a gente chega nesse binômio aqui, a gente vai chegar nas prerrogativas. Fala pra mim, por favor, o que te coloca num poder, né, numa colocação de supremacia. O que coloca a administração pública na situação de supremacia são o quê, meu amigo? Troca pra mim essa palavra. Quando eu falo prerrogativa, eu tô falando de quê? Começa com poder, termina com deles. Poder, exatamente. Então aqui, meu amigo, ó, aqui eu tô falando dos poderes administrativos. Só que, não esqueça, isso aqui vai estar em toda a prova de vocês. Eu te dou poder, mas eu te dou irrestrito, cara? Não, eu te dou poderes com restrições. Eu te dou poderes com limitações. Anota pra mim, a administração só faz o que estiver previsto na lei. Lembra disso? O que é isso, cara? É o princípio da legalidade. Então aqui, ó, não esquece, tá? A base do direito administrativo, quando eu falar em regime jurídico administrativo, é poderes com, lê aqui pra mim, por favor, baseado na legalidade. Quando eu baseio o teu poder na legalidade, eu tô o quê? Limitando a tua atuação. Então quando eu falar de restrições, lembra que eu tô falando das limitações. Dali, meu amigo, dessa duplinha, sai tudo do direito administrativo. Tamo junto até aqui. Já falei isso aqui, cara. Isso aqui é o segredo do relacionamento afetivo. Deu a entender? Vou na festa do meu ex-namorado. O teu atual fala, vai lá. Você vai falar, o quê? Aí ele vai falar, querida, a vida é liberdade com disciplina, pô. Deu a entender? Então aqui a parada é, tem poder? Tem, mas é poder o quê? Deu pra entender a ideia ou não? Essa é a ideia síntese da administração pública. Aí volta para número 1, ele fala comigo. O direito administrativo possui natureza jurídica de ramo do direito público que tem por objetivo a regulação de normas relativas, sublinha para mim interesse da sociedade. Três expressões. Interesse da sociedade é interesse coletivo, interesse público, tudo é sinônimo. O ordenamento administrativo, anota pra mim, envolve o conjunto de princípios que regulam, anota pra mim, atividade jurídica contenciosa. Rodrigo, o que é contencioso? Conflito. A administração só vai atuar quando tiver conflito, quando tiver uma ação judicial? Claro que não. Ela vai fazer limpeza das ruas, ela vai aplicar multa. Tem algum processo judicial com aplicação de multa? Claro que não. Passa ali no Pardalzinho, Renato já pegou 3. Acabou de pegar a moto, falou, porra, tem 3 Campo Grande. Eu falei, bem-vindo. Mendanha 50 por hora. Tranquilidade? Tá achando que Itaguaí pode passar 100? Não, que é Campo Grande, irmão. Tá maluco? Deu uma ideia, tá com 3 lá. Eu tô com 2, tô brincando. 650 não dá, né? Mas prosperando. Letra B. Concerne o estudo dos órgãos públicos, sublinha. Só vou estudar órgão público superior? Claro que não. Eu vou estudar o organograma administrativo inteiro. Letra C. Tem como objetivo analisar, estudar e verificar? Sublinha, meu irmão. Constitucionalidade. Você acha que a administração vai estudar a constitucionalidade das leis? Claro que não. Isso é do Poder Judiciário. Sim ou não aqui? Letra D. Impõe ao Estado atuar, sublinha. Lê aqui pra mim, por favor. Impõe ao Estado, sublinha. Atuar em posição de, sublinha aí, de igualdade. Lê aqui pra mim. Vocês não têm posição de igualdade. Aqui, meu amigo, na supremacia, vocês estão diante da relação que a gente vai chamar de relação o quê? Relação vertical. O Estado não está aqui com você, ele está aqui, ó. Ele tá impondo comandos. Deu pra entender a ideia ou não? Tranquilidade? Então aqui a relação entre o Estado e você não é uma relação de igualdade. É uma relação de quê? Lê aqui pra mim. De supremacia, de imposição. Tá tranquilo até aqui ou não? Beleza? Prospera pra mim, gabarito letra D também não serve. E letra E. Possui como supraprincípios, norteadores da atuação, a supremacia, a indisponibilidade e a juridicidade. O controle da legalidade tá previsto aí. Tamo junto até aqui na letra E ou não? Beleza? A letra E foi uma questão muito bem feita pela Selecom. Agradou gregos e troianos. Pegou as pedras de toque de Celso Antônio e ainda acrescentou a legalidade da de Pietro. Ficou maravilhoso. Botou os 3 e não deu margem pra recurso. Tamo junto até aqui ou não? Legal? Posso prosperar aí na letra E, gabarito? Juntos aqui ou não? Beleza? Vamos prosperando pra princípios aí. Legal? Selecom mais uma de 2024. Na administração pública não há real liberdade, nem vontade pessoal, mas sim ações, sublinha, meu amigo. Essa ideia vai estar em muita questão de administrativo. A ideia da, sublinha, vinculação. Anota aqui pra mim, por favor. Quando eu falar em vinculação, você tá vinculado o quê? Olhou uma relação de vínculo, você tá olhando uma relação de quê? De legalidade. Quando você olha a administração direta e indireta, elas não têm uma relação de subordinação, elas têm uma relação de quê? De vinculação. Vinculadas o quê? A lei. A administração indireta, ela é criada pela direta. Ela é criada através de quê, irmão? Lê aqui. De leis. Deu pra entender a relação de vinculação e não a relação de subordinação? Olhou vínculo, você tá lendo o quê? Lei. Sim ou não até aqui? Vamos prosperando, gabarito, letra... Perdão, gabarito não. Como declara a própria Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Legal. Isso aqui, meu amigo, é a legalidade do indivíduo. Essa aqui é o quinto 2. O quinto 2 não é igual à legalidade da administração. Por quê? Você faz tudo que não for proibido. A administração, ao contrário, ela só faz o que for o quê? Exatamente, previsto em lei. Deu pra entender a ideia da legalidade do indivíduo? Você faz o que não tá proibido, irmão. A administração não faz o que não tá proibido. Ela só faz o que está permitido. Tudo bem até aqui ou não? Prosperando, ele vem aqui. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei. Essa é a síntese do princípio básico da administração chamado, o que vocês acham? Legalidade, letra B. Tamo junto até aqui ou não? Beleza? Pode ir. Letra B, meu gabarito. E a número 3, pra gente fechar aí essa tríade. Meu amigo, aqui tem uma outra interessante que eu quero, tá? Questão número 3. Ele já vou adiantar o gabarito, mas eu vou adiantar porque eu quero uma paradinha. Tá básico, mas a gente vai qualificar a questão. Olha a número 3. A administração pública deve atender ao interesse público. Sublinha, interesse público. Escreve do lado pra mim, de maneira imparcial. Buscando evitar o favorecimento de indivíduos em detrimento de outros. Legal. Essa afirmativa tem conexão com o princípio da administração denominado. Tá muito claro isso aí. Qual é o gabarito? Impessoalidade. Só que eu quero que vocês levem pra prova o quê? Isso aqui, ó. Rodrigo, por que toda prova traz impessoalidade? Porque o cara tem 3 possibilidades de pergunta. Ele pode te perguntar impessoalidade na atuação, ele pode te perguntar impessoalidade no tratamento e ele pode te perguntar impessoalidade na finalidade, tá? Quando eu falo que a administração é impessoal na atuação, olha eu, 23 anos sou servidor do MP. O Rodrigo Gomes não existe no MP. Se eu fizer alguma merda, quem responde? Não é o Rodrigo, é quem? A instituição, o órgão, a entidade que eu tô vinculado. Então quando eu atuo, lê pra mim, Rodrigo Gomes, pessoa física, atua de maneira o quê? Impessoal. Eu atuo em nome daquele órgão, daquela entidade que eu tô vinculado.
claro. Então, a atuação é impessoal porque eu não atuo em nome próprio. Daqui nasce o quê? Uma questão de 2019, que eu vou fechar aqui do jeito que ela caiu. A responsabilidade da administração não é do sujeito, não é da pessoa que atua. É por isso que a gente não tem responsabilidade subjetiva no administrativo. A gente tem a responsabilidade objetiva, de maneira imparcial, de maneira abstrata. Quem responde a responsabilidade, ela é subjetiva ou ela é objetiva? Objetiva. O que você vai ter que ter a maldade na prova é, daqui, meu amigo, nasce a responsabilidade objetiva da administração. Tudo bem até aqui ou não? Tá ligado na responsabilidade objetiva? Lá do 37, parágrafo 6, a administração responde de maneira pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, resguardada a ação de regresso, se admitida com dolo ou culpa. Tamo junto até aqui? Não, porque tenho duas questões de 2019, que foram de improbidade. Na improbidade, você vai analisar a responsabilidade objetiva, improbidade do agente. A lei foi alterada em 2021 e agora expressamente ela pede condutas somente, começa com dó, termina com losas. Dolosas. Deu pra entender? Então aqui, ó, na prova, cuidado com a improbidade administrativa, hein? Porque ele vai te perguntar, meu amigo, na responsabilidade da improbidade administrativa, a responsabilidade do agente, ele já tá falando, se é do agente, só pode ter responsabilidade o quê? Subjetiva. E eu vou além, tá? Rodrigo, é uma responsabilidade subjetiva com qual elemento subjetivo? Bota aí pra mim, por favor. Com dolo. Agora a improbidade, ela existe e tá expresso na lei de improbidade, ali logo no artigo 1º ele já pede a existência da intenção na prática da improbidade. A gente tá junto até aqui ou não? Beleza? Já tem gabarito aí, tá? Vamos prosperando. Aí, o que eu quero que você coloque na número 3, letra D, é a impessoalidade. Fica ligado nessa hora. Para completar o raciocínio, além da atuação impessoal, o tratamento é impessoal. Quem for lá receber, você tá na guarda de Niterói, vem uma senhora te pedir uma ajuda, um auxílio qualquer, não é porque sua mãe chegou que você tem que atender sua mãe primeiro, porque sua mãe é aquela pessoa, elas merecem um tratamento o quê? Igual. Então aqui quando eu falo na impessoalidade do tratamento, eu tô falando que vocês têm de tratar todos de maneira o quê? Quando forem iguais. Se for desigual, você até pode tratar desigualmente. Tamo junto até aqui ou não? E a finalidade, meu amigo, na hora que você estiver atuando, o que você tem de buscar? Só tem uma coisa. É uma linha reta. Tanto que isso é o sinônimo de moralidade. Moralidade é retidão. É você ir reto em um único interesse. Qual o interesse que você pode perseguir? Interesse público. Então aqui, meu amigo, não esquece a sua impessoalidade na prova. A gente tá junto até aqui ou não? Gabarito letra D, pode ser? Tranquilo? Vamos nessa. Posso partir pra poderes, irmão? Posso? Tranquilidade? Eu vou precisar apagar esse quadro. Pode ser aí? Bonde da foto aí, quem quiser. Alguém vai? Vai não? Galera do print aí. Pode apagar? Show? Vambora, vamos indo. Ó, vou partir pra poderes, tá? Aqui é o seguinte. Vamos pra 3 linhas de poderes aí e eu tenho as observações aí que a Selecom vai te perguntar. Tivemos 2 de poderes também na prova 2019. Então vambora. 2 de atos, 2 de poderes, é isso mesmo. Vamos lá. 4. Pode ser? Tá todo mundo junto? Por meio do exercício do poder hierárquico, sublinha pra mim hierárquico. Legal? Já vou adiantar o gabarito aqui. Olha pra cá. Quando a gente estiver no poder hierárquico, Rodrigo, o que você tem na prova que eles podem me perguntar? Só tem 2 coisas sobre o poder hierárquico. Primeiro, eles vão te perguntar o que é o poder hierárquico e segundo, os efeitos do poder hierárquico. Só tem isso pra te perguntar. Então quando eles te perguntar assim, Rodrigo, o que é o poder hierárquico? Você já sabe. Poder hierárquico é o binômio qual? É o binômio da coordenação. E, se não rolar coordenação, cooperação, aí eu vou abaixo da ordem. Então, poder hierárquico é coordenar e subordinar. Todo mundo recebe sua ordem de maneira concomitante, isso é uma coordem. Coordenar é todo mundo fazendo o seu. Se tu não fizer, não tem problema, vai ter o teu comandante, vai ter a tua chefia, que agora você não vai atuar querendo. Você vai atuar sem querer, abaixo da ordem. A gente tá junto até aqui ou não? Rodrigo, qual é o efeito do poder hierárquico? Meu amigo, 5 efeitozinhos aqui que o cara vai te perguntar. Primeiro deles, cara, primeiro efeito do poder hierárquico. Primeiro efeito do poder hierárquico é o quê? Dar ordens. É o fetiche que você tem o poder. Nem que você tenha síndrome do pequeno poder, tá ligado? Você é um vendedor, virou supervisor de venda, fudeu, eu sou papa. O cara é supervisor, é papa, então eu tô podendo mandar nessa galera agora. Ele se acha realmente um ser iluminado espiritualmente. Se ele te deu ordem, ele vai te dar ordem em paz quando você quiser? Não, ele vai ficar o quê? Ele vai te fiscalizar. E se ele fiscalizar e achar algum problema, ele vai aplicar o que em você? Sanções. Beleza? Legal. E aqui tem outros 2 efeitos do poder hierárquico, que é a delegação e que é a avocação. Rodrigo, dentro desses efeitos, qual que cai mais na banca? Não tem dúvida. A galera amarra nisso aqui, ó. Delegação e avocação. Por quê? Porque elas são, cara, anota pra mim, por favor. Delegação e avocação, elas são exceções ao que, Rodrigo? Ao exercício da competência. Por quê? Quando a gente estuda o elemento da competência, a gente sabe que a competência é obrigatória. Ela é irrenunciável. Então quem recebe essa atribuição não consegue abrir mão dela. A gente tá junto até aqui ou não? Beleza? Tá. Excepcionalmente, você pode... O que é delegar mesmo, hein? Delegar é entregar. Avocar é o movimento contrário. É você o quê? Retirar do caboclo a atribuição. A gente tá junto até aqui ou não? Beleza? Delegar entrega e avocação é retirar. Então delegar é faz isso aqui pra mim, avocação é me dá isso aqui que eu vou fazer. Tamo junto até aqui? Qual é a pergunta de prova? É essa aqui que tem muitos gabaritos aí que não vão servir. Você não pode esquecer que delegar não é delegar o que você quer, quando quiser e bem entender. Não esquece que você não pode delegar a edição de atos o quê? Show. Outra coisa que você não pode delegar, quando a sua competência ou atribuição for uma competência o quê? Exclusiva. Se é só teu, você não pode entregar. E por último, o que você não pode entregar? O que teu pai fazia na tua casa quando tua mãe te dava um castigo, tu lembra? Já pra tua mãe, posso sair, tua mãe não. Aí tu lá no teu pai. Aí, pai, posso sair, o que tua mãe falou? Entendeu? Por quê? Isso aqui, ó, você não pode delegar a decisão de quê? Decisão de recurso. Se você recorreu até mim, que sou autoridade superior, e aí eu falei, o que a autoridade inferior falou? Porra, aí eu não tô recorrendo, você não vai ter recurso. A ideia recursal é de você ter uma segunda análise. É você ter uma outra análise. Quando eu sou autoridade superior e mando voltar pra baixo, aí você não tem mais recurso. Aí você está diante de uma reconsideração. Tamo junto até aqui ou não? Beleza? Então faz a questão agora comigo nesse quadrinho. Olha a ideia. Por meio do exercício do poder hierárquico, a administração é dotada da prerrogativa, sublinha, para ordenar a sua atuação. No exercício do poder hierárquico, é possível que um órgão superior na estrutura administrativa, olha como é que um quadrinho bem feito, não tem invenção, irmão. Eu vou essa aula ele já deu, eu falei, caralho, eu não tenho como inventar uma outra aula. A aula vai ser essa. Olha o que a Selecom te perguntou. Ele fala, dê ordens, aqui ó, dê ordens, fiscalize, controle e aplique o quê? Sanções. Aqui ó, delegue e avoque. Acabou. Juro, o seu nem vai ser questão dessa ordem. Mas a parada é dessa forma, a delegação é uma hipótese de transferência do exercício da competência. Em que? Sublinha, o agente pode renunciar. Não, competência é irrenunciável. Legal? Ele pode, no máximo, ler aqui pra mim, delegar parcela. E de maneira o quê? Lê aqui pra mim, de maneira excepcional. Tamo junto até aqui ou não? Prosperando. Letra A, ele pode renunciar, esquece, sublinha pra mim renunciar, escreve que não pode, escreve irrenunciável. Letra B, os atos praticados durante a sua vigência, parou, são de responsabilidade do delegante. Se eu entrego pra tu fazer, eu respondo pra pô, aí tu me quebrou, é óbvio que tu não vai fazer, você não tá na tua conta, pô. Tranquilidade até aqui, escreve pra mim, não é da autoridade delegante, é do delegatário, é quem recebe pra fazer.
Tá maluco? Isso não faz sentido, pô. Eu vou te entregar, é óbvio que você não vai fazer. Não tá na tua conta, pô. Letra C. É admitida, sublinha pra mim agora, modalidade imprópria, que ocorre quando um órgão delega parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que esses não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Rodrigo, se não tem subordinação, como é que ele consegue entregar uma delegação, uma atribuição para outro órgão? Você já sabe. Se não tem relação de subordinação, lembra da outra relação que eu falei que existe na administração? É uma relação de quê? Vinculação. Na relação de vinculação, você consegue entregar. Aquela pessoa tá subordinada a você? Não, ela tá o quê? Vinculada. E ali você vai poder recorrer fora da administração direta e a gente vai chamar de recurso hierárquico impróprio. Mas não é para uma relação de subordinação, é para uma relação de vinculação. Escreve para mim então, letra C, o gabarito. Você vai escrever assim, ó, modalidade imprópria. Escreve relação de vinculação e não subordinação. Tamo junto até aqui ou não? Foi? Fomos ou não? Beleza? Vamos prosperar. Olha a ideia. Letra D, a competência para edição de atos. Parou. Eu posso delegar edição de atos normativos? Tá no quadro, irmão. Então, letra D, já esquece. Competência para atos normativos, esquece. Pode ser cedida? É o contrário. Não pode ser cedida. Estamos juntos até aqui ou não? Beleza? Posso prosperar? Vambora. É o que eu falo, irmão. Não inventa a roda. Se a Selecom pergunta dessa maneira, tá assim, responde assim, pô. 5, meu brother. No exercício da função administrativa, o Estado dispõe, sublinha pra mim, cara, prerrogativas vistas nos poderes administrativos para atender aos interesses da coletividade e a consecução dos fins públicos. No rol de poderes da administração está o poder disciplinar, que serve para a administração. Sublinha para mim, por favor. Distribuir funções e ordenar. Peraí, ordenar é poder disciplinar? É poder o quê? Irá. Letra B. Executar as suas próprias decisões com seus próprios meios, sem haver necessidade da tutela. Isso aqui não é nenhum poder. Isso aqui é um atributo chamado de auto-executoriedade. Tamo junto até aqui? Rodrigo, você consegue prever pra mim o que a banca pode perguntar sobre poder disciplinar? Consigo. Sobre poder disciplinar, a banca só pode perguntar, só pode não, né? Mas geralmente ela só pergunta duas coisas. O que ela pergunta? Mais uma vez, perdão. Ela pergunta pra você o que é e ela pergunta a quem se aplica, tá? Geralmente é isso que a banca vai perguntar de poder disciplinar. Perguntou o que é disciplinar, você vai lembrar de um binômio: apurar e aplicar. Beleza? O que ela vai apurar, irmão? A administração, ela vai apurar a prática de uma infração. E se ela detectar que houve, ela vai aplicar o que nesse cabra? Uma penalidade. Tudo bem até aqui ou não? Beleza. Agora, outra pergunta do poder disciplinar. Além de o quê? Isso aqui é mais fácil. Se cair isso aqui, você vai matar. Agora, aqui é onde a galera dá uma escorregada. Por quê? Porque aqui eu vou perguntar a quem eu vou poder aplicar poder disciplinar. Em resumo, eu aplico o poder disciplinar com quem tem vínculo com a administração pública. Então aqui não é qualquer vínculo, cara. É quem tem um vínculo administrativo. E eu vou resumir muito grosseiramente os 3 vínculos que podem perguntar na prova. Eles sempre vão perguntar o vínculo funcional, o vínculo contratual e o vínculo, né, da prestação, né, para recebimento de prestação de serviço. Então aquele cara da faculdade pública, o aluno da escola pública, que é a galera que vai ter um vínculo de prestação de serviço. Deu pra entender? Sempre falo isso. Hoje não, mas na minha época de Pedro II, pô, fiz a prova em 94, irmão. Porra, 94 o cara falava pra mim: só, meu irmão, se tu repetir 2 vezes, tu é burro e tu sai daqui. Eu com 11 anos. O que é isso, cara? Você é penalizado por ser burro. Falei, tanto que acabou essa porra dessa pena. Por quê? Era jubilação. No Pedro II, tu repetia 2 vezes, tu era jubilado. Jubilado, irmão, era um... sai daqui que tu é burro. Deu, Nenê? É loucura. Você só tinha direito a uma reprovação. Senão, e era o quê? Minha mãe ia na secretaria, irmão, negociar a mensalidade, Pedro II, ela não pagava nada. Ela ia negociar o quê? Detalhe, eu não tinha feito concurso. Eu era o quê no Pedro II? Eu era servidor? Não, eu não trabalhava, não recebia nada, mas eu tava o quê? Vinculado com o Pedro II. E eu era punido pela jubilação. Punido, abre aspas, tá? Mas era mesmo. Então tu podia repetir uma vez. Então um papo muito bom. Por que tem que estudar? Só pra ser expulso. Era assim, não tinha dependência. Tinha, mas era dependência química. Existia lá vários moleques novos já dependentes de substâncias químicas. Mas dependência no Pedro II não tinha. Reprovava, reprovado. Segundo, mete o pé. Então essa é a galera. Rodrigo, o que mais que eles podem perguntar? Isso aqui, ó. A galera que não tem vínculo com a administração. Qual poder eu aplico em quem não tem vínculo com a administração? Poder de polícia. Então aqui, ó, não esquece disso na prova. O poder disciplinar é quem você tem vínculo e quem você não tiver vínculo, você vai aplicar o quê? Poder de polícia. Pegou uma visão ou não? Hoje a revisão de véspera é muito pontual, tá, rapaziada? Isso aí tá tudo desenvolvido ali, tá, na teoria. E agora eu vou responder. Qual questão que eu tô mesmo? Letra C da número 5. Limitar direito, interesse ou liberdade e regular a prática de ato em razão do interesse público. Como você parou. A letra C, ele tá limitando direitos de pessoas que não têm vínculo com ele. Qual poder que ele tá? Letra C, escreve aí. Poder de polícia. Sobrou a letra D, irmão. É o que eu falo. Eu vou inventar roda, irmão. Eu já sei como é que cai, eu já sei o que vão perguntar. Se tentarem inventar, a questão é o quê? Anulada, pô. Letra D. Apurar infrações e aplicar o quê, irmão? Penalidade. Tá no quadro. Não tem nem que eu continuar lendo. Gabarito. Letra D. Posso ir na última de poderes? Posso ou não? Tamo junto? 6, irmão. Detalhe, tá? Eu peguei 3 de um tema, todas de 2024. São as mais recentes. O que o cara vai perguntar? Não vai cair assim, não. Não, porque a Selecom, falei, mas tá escrito Selecom. E não tinha visto. Sim.
Eu não sei mais o que a galera quer. Com o objetivo de perseguir o interesse público, o Estado é dotado de poderes, beleza, entre eles, existe um que tem como objetivo propiciar, à luz dos princípios constitucionais e das diretrizes legais, sublinha a organização, a orientação, a fiscalização e a correção das atividades exercidas. Meu amigo, se correção é a ideia de correção, de corrigir. Meu irmão, você corrige alguém da sua igualdade hierárquica ou você corrige alguém abaixo de você? Então, quando eu tô falando em correção, em fiscalização, tá aqui, ó, fiscalização, correções, apurar, aqui eu tô em qual poder? Fala pra mim, gabarito da número 6. Trata-se do poder hierárquico, que é essa organização hierárquica escalonada. Sim ou não até aqui? Na boa, tamo junto? Posso mudar o tema, cara? Mais 2 questões da prova de 2019. Foi sobre atos. Tamo junto? Legal? É atos agora? É, né? Vamos nessa? Mais 3. Tem até que horas aí, volta? 10h15? Pode ser? Pode? Que horas que eu comecei? 9h25? Pode ser 10h15, então? 10h10, 10h10? Vamos lá. Ó, atos administrativos. Pode ser, todo mundo junto? Beleza? Rodrigo, sobre atos, você me colocaria em quais pontos aí mais importantes? Eu não tenho dúvida. Você vai trabalhar com elementos, com atributos, com extinção dos atos e classificação dos atos. São os 4 pontos aí mais importantes sobre atos e são as maiores probabilidades. Dentro dos 4, você consegue destacar? Consigo. Elementos e atributos, uma duplinha que o cara vai fazer uma pergunta sobre os 2 juntos, que aí ele tenta te confundir o que é atributo, o que é elemento, e a extinção dos atos, que o aluno confunde até hoje. Legal? Então aqui, ó, se eu tiver que... Pode apagar isso aqui? Geral? Foi? Tá. Se eu tiver que botar um quadro em 3 partes de atos, com maior probabilidade de questões na prova, legal? Eu vou ignorar aqui as classificações, eu falaria assim, ó, 3 partes de atos, eu coloco, né, elementos, beleza? Ou, elementos ou o quê, cara? Fala pra mim, elementos ou requisitos. Aí, pego uma terceira parte do quadro aqui, coloco os atributos ou o quê? Ou as características. E por último, eu coloco aqui a extinção dos atos. Então, probabilidade de questões na prova sobre atos administrativos, essas 3 partes você não pode barganhar. Ah, pode ser que não caia? Pode, mas essas aqui tem que estar no teu bolso. Você não pode ir sem elas. Ainda que caia outra coisa, essa aqui é sem barganha. Você tem que saber. Tamo junto? Aqui eu não me furto a mnemônico. A galera sabe que eu não gosto de mnemônico, mas quando o mnemônico é universal, todo mundo usa, eu uso também, porque facilita o aprendizado. Fala pra mim quais são os elementos, cara. Confie o quê? Beleza. Os atributos já são diferentes. Aqui não tem mnemônico. Eu sei que a galera usa, só que aí faz um mnemônico invertendo a ordem, aí me fode, porque isso dá merda, e eu não gosto de mnemônico. Quem já ia falar o sei o que de Patrícia, eu não quero a Patrícia. Aqui a parada é, primeiro, qual que é? Presunção de quê? De legitimidade. E pasmem, tá? A própria Selecom, ela vai trocar isso na prova. Ela vai chamar presunção de veracidade em 2025, questão desse ano, ela vai falar, vem cá, quando os atos foram praticados conforme a lei, disse presunção, meu irmão, ela botou veracidade numa opção e meteu legitimidade na outra. Para ela, quando obedece aos procedimentos, é presunção de veracidade. Na cabeça de quem? Irmão, a banca surtou, porque banca acha que ela é o RH, ela é o RH da empresa. Fala, concurso é meu. Falei, é o que, RH? Não, é do presidente. Não, presidente de merda. Quem é o presidente? Quem é o dono da empresa? Grande merda. Eu sou RH, pô, me respeita. Falei, não, você só tá fazendo processo seletivo, anula essa merda, que você vai prejudicar. Então, em 2025, ela deu um gabarito de presunção de legitimidade quando era presunção de veracidade. E pasmem, tinha os 2 na opção. Agora, eu não sei que concurso foi esse, obviamente isso hoje teria que anular essa porra, porque isso não existe em lugar nenhum. Presunção de legitimidade ou presunção de quê? Veracidade. Legal. Depois é o quê, cara? Por isso que eu não gosto do mnemônico. Eu não gosto do mnemônico da Patrícia. Por quê? Porque antes de autoexecutoriedade, vem o quê? Imperatividade. Depois vem o quê? Autoexecutoriedade. E por último, fala pra mim, por favor. Vem o quê? O T de quê? Tipicidade. A gente tá junto? Legal. Meu amigo, o que a gente não pode esquecer? Fala pra mim quais são os elementos aqui de confie for mob. Fala pra mim. Com é de quê? Competência. Legal. Beleza. O FI é de quê? Vai falando aí. Finalidade, forma, mais o quê? Motivo e objeto. Legal. Eu vou tentar fazer aqui um quadrinho. Vamos ver se eu consigo que caiba tudo aqui. Vamos lá. Tentar, tá? Vamos lá. Se liga. Vou tentar. Dentro daqueles elementos ali, meu amigo, isso aqui é elemento que bota a casa em pé. Então é tijolo, é coluna, é cimento, tirou um desses elementos, a casa faz o quê? A casa cai. Então aqui a gente está com esses elementos que deixam a casa em pé. Tá ótimo. Casa em pé, eu tirei, o ato não vai existir. Não esqueçam disso, a Selecom vai te perguntar. Quando não tem um dos elementos, ele é inválido? Não, não é inválido. Como é que eu vou? Bora analisar aquela casa lá? Qual? Aquela que eu ainda vou montar. Falei, caralho. Não, vê lá aquela parede lá. Qual? A que eu vou subir, porra. Fala, caralho, como é que eu vou analisar a validade, a eficácia de algo que não existe? Então, quando você fala em elementos, você não está falando em validade, em eficácia, se é bonito ou feio. Você está falando se ele nasceu ou não. Sim ou não até aqui? Então aqui, cara, os elementos ligados à existência são os 5 ali. Não tem nenhum deles. Lê lá pra mim. O ato não existe. O problema é que tem 2 deles que você consegue fazer uma gambiarra. Você consegue meter um silver tape ali. Você consegue fazer um negocinho puxadinho, entendeu? Não tem um durex, bota um negocinho de um chiclete. Você consegue trocar ali a parada. Qual é a ideia? A competência, irmão, se ela for uma competência não exclusiva, aí você consegue o quê? Começa com termina com validar. Convalidar, exatamente. Aqui você consegue a convalidação. A forma também, amigo. Se for uma forma que for não essencial, você consegue o que nela também? Convalidação.
Irmão, nos outros 3, veio viciado, você não consegue salvar, lê lá pra mim lá em cima. O ato não existe, ele cai. Por isso que a gente fala que aqui, ó, o ato não teve finalidade, o ato é nulo, não teve motivo lá ou tá fora, ele é nulo, e aqui no objeto também ele é nulo. Já no competência e forma, a gente não fala que eles são nulos, a gente fala que eles são anuláveis. E a Selecom, ela vai te perguntar isso. Então ela não é nulo, ela é um ato anulável. Qual é o problema? Por que eu não troco a ordem do config for mob? Por isso aqui. Quando eu quero saber, quando o ato é vinculado e ele é discricionário, onde é que ele varia na vinculação de discricionariedade? Quando o ato é vinculado, o próprio nome está dizendo, ele é todo o quê? Todo amarrado. Ele é todo vinculado. Ele é vinculado na competência, ele é vinculado na finalidade, ele é vinculado na forma, perdão, e ele é vinculado no motivo e ele é vinculado no objeto. Agora, quando ele é discricionário, lê aqui para mim, a competência é vinculada. A finalidade do ato discricionário é vinculada. A forma do ato discricionário é vinculada. Por isso que eu não troco a ordem do config for mob. Ela tem uma necessidade pedagógica. Aqui embaixo é onde você tem o quê? Discricionariedade. Tudo bem até aqui ou não? Legal? E mais uma vez, outra pergunta de prova viável. Não confundam motivo com motivação. O motivo é a indicação dos pressupostos de fato e de direito. Motivo, cara, ele fala o seguinte para você. Ele fala pressupostos de fato e de direito. Ou seja, ele vai me aplicar uma multa porque eu passei com excesso de velocidade e eu estou enquadrado no 218 CTB. Isso é motivo. A multa vem. Rodrigo, segura aí, 250 reais, porque você passou no Mendan, excedeu a velocidade, está no 218. Alguém pagaria essa multa? Se eu falar que você excedeu a velocidade e está enquadrado no 218, tu pagaria? Veio uma multa lá, sem local, sem hora, sem placa. Você pagaria essa multa? Se eu só te indicasse o motivo? Não. Uma das formalidades do auto de infração é ela ter o quê? A motivação. Não basta indicar, você tem de demonstrar. Então, a demonstração dos pressupostos de fato de direito, aí a motivação é uma formalidade. Tamo junto até aqui ou não? Beleza? Aqui, meu amigo, não esquece. Motivação não é um elemento. Motivação é uma forma. O elemento é chamado de motivo. Tudo bem até aqui? Meu amigo, pra gente responder as questões de atos. Presunção de legitimidade, a Selecom trocou, mas nem ouse fazer isso agora com 70 mil inscritos. Ela faz com um concursinho de 2 mil, 3 mil inscritos. Com 70 mil, porra, isso aqui dá uma merda da porra. E aqui é presunção de legitimidade, o ato foi presumidamente proposto conforme a lei. Dos fatos, eles presumem-se verdadeiros. A imperatividade, não esquece, na prova é a tal da imposição. Aquela placa de 80 não está perguntando se você quer passar 80. Lê aqui para mim, por favor. Ela está impondo que você passe 80. E se você passar 120, ela vai o quê? Flash. Ela mesmo tem o poder de decidir sem o poder judiciário e toma cuidado aqui, tá? Decidir sem o judiciário é a tal da exigibilidade. Exigibilidade, o ato administrativo ele tem. O que ele não tem é essa aqui, que é a tal executoriedade. E não esqueçam, para ele executar propriamente dito, e esse é o grande característica, não esquece. Ou você está previsto na lei, ou você está diante de uma situação de quê? Por isso que o cara aplica multa, mas remover o veículo não é em toda e qualquer situação. Só em situações que estiverem o quê? Previstas na lei, ou for um caso de urgência. Cuidado quando a gente fala na autoexecutoriedade, porque ela é a decisão sem o judiciário e a execução sem o judiciário. Tranquilidade até aqui ou não? Beleza, show de bola. Tipicidade é o enquadramento dela na lei. Deixa eu responder aqui rapidão, 5 minutinhos, pode ser? Já vou encerrar. Beleza? Deixa eu ver que elas têm. Pode ser? Vambora. As 3 de atos aí, cara. Os atos administrativos se classificam em espécies a partir de diferentes critérios. A placa de trânsito, fixada em via pública, indicando que é proibido estacionar, revela um ato que sublinha quanto ao destinatário. Ou é um ato que se destina a uma pessoa, ou é um ato que se destina de maneira geral. Quanto ao destinatário, o ato é individual ou geral. Que ato é esse aí na número 7? Gabarito, letra A, quanto ao destinatário, ou ele é individual ou ele é geral. Tamo junto até aqui ou não? Beleza? Na número 8, ele fala o seguinte: o ato administrativo que já esgotou as fases necessárias à sua produção, tendo o processo de formação concluído, é classificado como perfeito. Rapidamente aqui, só para levar essa informação para a prova, isso aqui, cara, a gente costuma chamar de atos quanto à execuibilidade. Olha para cá, cuidado com eu vou ter o ato perfeito, eu vou ter o ato imperfeito, eu vou ter o ato pendente e eu vou ter o ato exaurido ou consumado. Então, quanto à execuibilidade, o que eu quero saber é quanto à possibilidade de produção de efeito. E aí eu sempre pego para a galera como exemplo da classificação dos atos quanto à execuibilidade, se o ato que você tem na mão, ele tem possibilidade de ser executado. Eu pego a CNH. A maioria aqui pela idade já deve ter CNH. Você lembra como é que é a CNH? Você faz todo um processo, sim ou não? Aí você passou na prova lá, a última. Você ganha a licença para dirigir? Não. Você ganha o quê durante um ano? Uma permissão. Se você cumprir aquelas condições de um ano, aí você pega a CNH. Lembra disso ou não na CNH? Beleza. Olha a ideia aqui. Rodrigo, o que é um ato perfeito? O ato perfeito é aquele ato que completou o seu ciclo de formação. O imperfeito, ele não completou o ciclo de formação. O pendente, olha a ideia, ele completa o ciclo de formação, no entanto, ele depende de uma condição. E o exaurido, ele já cumpriu os efeitos. Agora, Rodrigo, você tem nome para essas fases? Tem. O ato perfeito, a gente vai chamar de ato apto.
Então, quando você pegar a sua CNH, de fato, a licença para dirigir, agora você tem uma licença, você tem um ato que ele está o quê? Apto à produção de efeitos. Se você ficou reprovada na prova de direção, lê aqui para mim, você não completou o ciclo. Você é considerado o quê? Inapta, exatamente. Aqui é a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, inapto. Quando você completou a prova, pegou aquela permissão para dirigir, você já tem licença? Não. Você tá o que a sua licença? Ela tá suspensa. Por que ela fica suspensa? Porque você tem 1 ano de condição para cumprir naquela permissão. Se tu não tiver nenhuma penalidade, aí tu ganha o quê? Aí tu ganha o ato perfeito. Aí você ganha a licença. Todo mundo junto até aqui? Sua CNH é para sempre? Ela tem o quê? Se quando ela acaba a validade, automaticamente ela é renovada? Não. Se você ficar com aquela CNH na tua mão vencida, o que ela é? Lê aqui para mim. Um ato exaurido ou o ato que a gente vai chamar de consumado. Tranquilidade até aqui ou não? Beleza? Aí agora volta pra cá na número 9, número 8. Ele pergunta, o ato que já esgotou, detalhe, olha a pegadinha, ele não esgotou os efeitos, ele esgotou as fases. Quem esgota as fases é o ato o quê? Perfeito. Ou, escreve do lado aí pra mim, apto à produção de efeitos. Tamo junto? Legal? Apto. Perfeito, letra A ou apto. Vou fazer só a última, aí eu vou guardar a improbidade. A improbidade vai ficar pra aula de constitucional, beleza? Vamos na número 9 aí que eu vou finalizar. O procurador do município Ômega sublinha o gatilho aí, convalidou. Um ato administrativo que continha vício parou. Vício aonde, irmão? Convalidou na forma. Poderia ter feito? Aqui, ó, só tem 2 momentos. É na competência ou na forma. Ele poderia ter feito? Poderia. Desde que não fosse uma forma o quê? Vamos ver aqui, ele perguntou. Que continha vício no elemento forma. O referido despacho foi equivocado? Já eliminei letra B e letra C. Porque ele pode convalidar na forma. Letra A, acertado, uma vez que a convalidação ocorre em relação a vícios sanáveis, sendo a forma um deles. Escreve aí na tua letra A, por favor. Esse é letra A? Letra A é o gabarito e bota assim, sendo um deles, além da competência. A competência também cabe. Letra D, acertado em entender pelo vício, contudo, uma vez que o elemento forma é atingido por vício grave, não seria a convalidação aceita. Claro que é aceita. Quando que a convalidação na forma não vai ser aceita? Somente quando for uma formalidade o quê? Essencial. Não essencial não, quando ela for essencial. Se ela não for essencial, eu posso convalidar. Pegamos a visão aí ou não? Legal? Alguma dúvida aí no chat aí de significativa? Não? Tranquilidade até aí? Beleza? Então, rapaziada, quer dar um recado a alguém? Não? A gente vai pro intervalinho rápido pra vocês, galera aqui do presencial tomar uma água, um café rápido, 5 minutos, enquanto a gente troca o link. Galera do online que tá nessa live,